Olá, queridos, tudo bem com vocês? A lição bíblica de hoje tem como título Sete Homens Especiais. Essa lição se baseia no texto bíblico de Atos, capítulo 6, dos versículos 1 ao 7. Nós vamos continuar trabalhando com as crianças a ideia da igreja e agora o trabalho que a igreja tem em si, as funções de cada pessoa, o trabalho que cada um precisa desempenhar para que a igreja funcione de acordo com os dons que Deus dá. Para melhor ir ao encontro das necessidades de muitas pessoas que procuravam a comunidade cristã em busca de sustento, os crentes formaram equipes de ministério. Um grupo continuou a pregar, enquanto um novo grupo organizou a distribuição diária de alimento. 7 homens sábios, cheios do Espírito Santo, foram escolhidos para essa nova responsabilidade. Deus abençoou o esforço deles e o número de crentes continuou a crescer. Deus dá diferentes dons a pessoas diferentes. Entre os dons do Espírito está o dom de organização. O serviço eficaz é bem organizado. Nós honramos a Deus dividindo as muitas responsabilidades entre aqueles que estão prontos a servi-lo. Coisa interessante, né? Muitas vezes nós vemos pessoas sobrecarregadas, né? Por não querer dividir o trabalho. Já viram isso? Mas a ideia de Deus, né? Para o bom andamento da sua casa é que a gente aprenda a dividir o trabalho com aqueles que estão prontos a servi-lo. Como atividade preparatória para essa lição, vai ser interessante você trazer até as crianças algum oficial da igreja, alguma pessoa que tenha um cargo na igreja, né? Eu acho interessante, se for possível, você trazer o tesoureiro, combinar com a pessoa antes, né? Avisar do que será feito. Então você traz o tesoureiro até as crianças e aí você pede para que o tesoureiro fale para as crianças qual é o trabalho dele na igreja. Será que as crianças sabem o que é tesoureiro? Será que elas vão pensar que tem a ver com tesoura, cortes de gastos? Por que será que o tesoureiro chama tesoureiro? Olha só, você pode chamar a atenção delas com essa pergunta, né? Pesquise aí de onde vem a palavra tesoureiro. E depois então peça para que ele explique para as crianças todo o trabalho que envolve a tesouraria da igreja, né? Como é importante que esse trabalho seja bem feito, como deve ser feito com carinho, com amor, né? Com fidelidade a Deus. Depois pergunte para as crianças, né? O que elas acham mais interessante dentro desse trabalho. Será que quando elas crescerem mais, também vão querer trabalhar na tesouraria da igreja, né? Ou em outro departamento? Então vai ser bem interessante. A mensagem central dessa lição é: quando organizamos nossos dons, servimos melhor a Deus. Nós queremos, com essa lição bíblica, que a criança saiba que Deus nos dá dons, né? Eles devem ser organizados para que se desempenhem melhor na igreja. Sentir-se feliz porque Deus precisa de nós e nos usa para servir a outros. E responder, então, dedicando seus dons para servir a Deus. O verso para memorizar dessa lição está um tanto quanto desafiador. Então teremos que trabalhar, quem sabe dividir em partes, dividir em jogral ou escrever para que as crianças possam memorizá-lo. Está em 1 Coríntios 12, dos versículos 4 a 6. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. Como atividade final para essa lição, e antes, porém, da atividade final, no momento que você for orar com as crianças, eu comentei na lição passada, você deverá trazer então até elas, né? A igreja, pode ser a igreja que elas fizeram na semana passada, né? Ou então uma outra imagem de igreja. E agora você vai entregar para elas papeizinhos separados para que elas escrevam todos os cargos que existem aí na sua igreja, né? O tesoureiro, o ancião, o pastor, a pessoa que cuida da recepção, né? A recepcionista, as professoras das escolinhas infantis, enfim, o sonoplasta, né?
E aí, então agora você pega esses papeizinhos, né? E peça para que as crianças, com uma fita adesiva, colhem ali ao redor da igreja esses papeizinhos. E então convide as crianças a orar, né? Por essas pessoas que administram, né? Ou que estão à frente, de forma voluntária, muitas vezes, desses cargos, cuidando da igreja, cuidando ali da obra do Senhor, ok? Vai ser algo bem especial. E a atividade final dessa lição sugere que você entregue para as crianças um papel para que elas façam um cartão de agradecimento às pessoas de diferentes cargos da sua igreja local. Eu tenho esse modelo aqui que eu fiz há um tempo atrás, que era sobre a oração. Eu estou usando o mesmo modelo, tá? É impresso num papel mais durinho. Porém, então, como vocês vão ver aqui, eu mudei apenas a capa. Então, e as crianças gostam, né, desse tipo de cartão. Elas vão poder pintar a mãozinha de oração, o coraçãozinho aí do cartão. E dentro, então, escrever, né, querido, pode escrever o nome da pessoa para quem elas forem entregar. E aí, então, uma palavra ou um desenho, as crianças gostam, né, de fazer ou frase ou um desenho. E aí, então, não sei como que é a quantidade de pessoas, de crianças, mas proponha que cada criança entregue para uma pessoa diferente, né? Pode entregar ao final da escolinha infantil ou ao final do culto. As pessoas ficarão felizes ao receber esse cartão de agradecimento, né? Pelo trabalho que elas desempenham aí na casa de Deus. Vai ser uma lição bem especial. Que Deus te abençoe e até semana que vem.